Humor e filosofia. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a gente pode observar que na nossa tradição de pensamento, a gente tem um preconceito enraizado com o humor, com a comédia. A gente pode traçar isso, por exemplo, até a Poética de Aristóteles. Se você não conhece, uma das grandes obras é o primeiro tratado sobre as artes literárias de que conhecemos e fundamental para quem estuda arte, literatura, enfim. Tem um vídeo aqui do canal sobre essa obra, você pode assistir clicando aqui no card. Nessa obra, Aristóteles diz que a comédia é uma arte secundária. A abordagem dos eruditos, dos filósofos com relação à arte, vai privilegiar a tragédia, a representação séria de um patos trágico, de um sofrimento, de homens dignos, de pessoas que são modelos, né? Ao passo que a comédia, ela retrata cenas risíveis, palhaçadas, coisas de pessoas comuns e até pessoas que não são exemplos, né? Pessoas que uma mãe não queria que o seu filho imitasse, né? E todo o teatro trabalha com essa ideia da mímese, né? Da imitação que o Aristóteles traz na poética, que é uma coisa humana. A gente tem nossos modelos na vida e a gente quer ser como essas pessoas e a gente começa a imitá-los. Tem toda uma teoria também do livro oculto da comédia, que durante o medievo, né, teria sido propositalmente escondido da poética, né? A gente pode ver isso no Nome da Rosa, do Umberto Eco. Mas a questão é que a nossa tradição vê o humor como uma coisa inferior, secundária. E isso talvez seja uma coisa problemática, porque o humor ele é muito mais do que as cenas risíveis, do que as palhaçadas. Existe uma dimensão redentora para o humor. A gente sempre pode escolher olhar, por exemplo, para a dificuldade, para a absurdidade da vida com seriedade. Mas também é uma possibilidade a gente lidar com humor com relação a tudo isso. A pessoa que consegue rir de si mesma, ela está um passo à frente das demais. Que consegue não levar a si própria tão a sério, não levar a vida tão a sério, eu acho que é uma virtude. E isso me lembra um lindo artigo do filósofo norte-americano Thomas Nagel, chamado O Absurdo, no qual ele aborda essa questão tão importante da filosofia no século XX, principalmente na obra do Albert Camus, e ele tem uma perspectiva diferente da do Camus. O Camus trata o absurdo como um divórcio entre o ser humano e a sua vida. A gente aborda a vida com desejo de respostas, nostalgia de unidade, desejo de que as nossas coisas, nossas vontades sejam atendidas, e a vida não está nem aí. Ela é totalmente e absolutamente indiferente aos nossos desígnios. E dessa relação nasce o que o Camus chama de absurdo. Não é a vida que é absurda e não é o ser humano que é absurdo, mas é a relação que se estabelece entre os dois. Pois bem, para Thomas Nagel, o absurdo ele não vai nascer de uma colisão entre o ser humano e sua vida, como queria Camus, mas, ao contrário, vai nascer de uma colisão no próprio seio do ser humano, né? Porque nós temos a capacidade de nos transcendermos em pensamento, ao contrário dos outros animais. Então a gente sempre vai poder encarar as coisas da vida como arbitrárias. E é aí que está o surgimento do absurdo, na visão do Nagel. E onde que entra o humor, né? O humor vai entrar justamente como um contraponto. Em vez de responder com seriedade à absurdidade da vida e aos nossos problemas, em vez de ter uma espécie de desdém revoltoso, como queria Camus, no seu ensaio O Mito de Sísifo, que eu também tenho uma aula aqui no canal e é um dos vídeos mais acessados do canal, a gente pode responder com ironia. A gente pode ver a absurdidade, a constatação da absurdidade, como uma das coisas mais extraordinárias da natureza humana. Vamos ler um pouco do que escreve Thomas Nagel. Afirma-se por vezes que nada do que fazemos agora terá importância daqui a 1 milhão de anos. Mas se isso for verdade, então pela mesma ordem de ideias,
Nada do que acontecer daqui a 1 milhão de anos tem importância agora. O que dizemos para exprimir o absurdo das nossas vidas tem muitas vezes a ver com o espaço e o tempo. Somos partículas minúsculas na vastidão infinita do universo. Não será uma vida que é absurda se durar 70 anos infinitamente absurda se durar toda a eternidade? E se nossas vidas são absurdas dado o nosso tamanho atual, por que seriam menos absurdas se ocupássemos todo o universo? E ele conclui o ensaio dizendo: o absurdo é uma das nossas coisas mais humanas, uma manifestação das nossas características mais avançadas e interessantes. Como o ceticismo na epistemologia, só é possível porque temos um certo tipo de perspicácia, a capacidade para nos transcendermos em pensamento. Não tem de ser uma razão para ficarmos atormentados a não ser que o façamos. Nem tem de invocar um desdém desafiador do destino que nos permita sentirmos-nos corajosos ou orgulhosos, como queria o Camus, na opinião dele. Tais dramatismos, ainda que adotados em privado, traem uma capacidade para ver a irrelevância cósmica da situação. Se sob o aspecto da eternidade não há razão para acreditar que coisa alguma importa, então isso também não importa. E podemos abordar as nossas vidas absurdas com ironia, em vez de heroísmo ou desespero. Então, a ironia, o humor, é aqui positivado como uma atitude existencial do ser humano. Na filosofia, na vida, a gente tem a ironia socrática valorizada no contexto da atividade de pensamento, né, de fazer nascer novas ideias, no diálogo socrático, no questionamento socrático, mas a ironia em nossas vidas pessoais, no entretenimento que a gente consome, nas piadas que a gente conta, mesmo que pareçam coisas menores, inferiores, mundanas, elas têm uma dimensão de reconciliação do ser humano com a sua própria vida, com o seu próprio mundo, com si mesmo. E é particularmente importante quando a gente atravessa situações difíceis na vida, como doenças, inquietudes, traumas. A capacidade de não levar tão a sério o que parece ser a coisa mais séria da existência e de tentar olhar sob o ponto de vista da eternidade a irrelevância cósmica da sua própria situação pode ter um resultado muito significativo para todos nós. Então não tenha vergonha do sitcom que você assiste, das piadas que você conta, especialmente se você trabalha com algo sério como a filosofia. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Se você gostou, deixe o seu comentário se tiver alguma opinião e curta o vídeo, porque é assim que o algoritmo do YouTube faz com que ele seja divulgado para outras pessoas interessadas. Então é isso. Até o próximo vídeo.